o convite que veio foi a gente canalizar um grupo e você o outro. Você, os grupos de Miami, e eu, os nossos primeiros visitantes, que já estiveram na Terra, que já prepararam contato. E haverá uma conversa entre essas duas raças, duas perspectivas de consciência, de seres emanados, que conhecem o terrestre. Um vai fazer perguntas, o outro vai responder. Concorda, comandante? Você traz o grupo de Miami? Sim. E eu o outro? O grupo de Miami está para esclarecer algumas dúvidas a respeito dos humanos. Então vamos nos apresentar para o grupo de Miami. Olá, eu sou a Camila e o Fábio. Nós somos a TPC da Supraconfederação. Eu agradeço a presença e honro vocês estarem aqui para que possamos trocar informações. Eu e Fábio vamos canalizar vocês e os primeiros a entrar em contato com os humanos, para assim poder esclarecer algumas dúvidas, caso vocês tenham, ou comunicar o que desejam. Sim, eu complemento que esta comunicação, ela se dá e ela é possível entre terceira até a sétima dimensão, porque eu e Camila estamos com corpos físicos como esses que vocês encontraram recentemente, em janeiro de 2024, dentro de nossa linha de tempo. Estamos aqui, nesta nave, nesta reunião, estamos ao mesmo tempo emanados, existindo em corpos físicos terrestres. E por isso que esta comunicação, ela está acessível e disponível, e vamos servir de mediadores, como Camila já falou, para que seja esclarecida melhor o contato com os humanos e que possamos divulgar e trazer essas informações para os humanos também, eles possam acompanhar abertamente como está acontecendo a revelação, a abertura dimensional no plano terrestre, porque ela já está estabelecida. Foi por isso que vocês conseguiram se apresentar na Terra tão facilmente. Eles estão de acordo em trazer? Estão de acordo. Nossos amigos também? Sim, estão de acordo. Certo. Foi programado isso, inclusive, Fábio. Não precisa enrolar tanto, faça uma contagem, porque já estamos com vocês. Gratidão. Fábio faz a contagem e começa a conversa através de vocês, humanos terrestres, com condições multidimensionais. 7, 6, 5, respirando fundo. 4, estabelecendo a comunicação. 3, agora 2, 1. Saudações, colegas. Saudações. Já podemos esclarecer que consideramos engraçado quando falamos aos humanos aqui, Fábio e Camila, porque vocês apareceram de repente e é uma situação um pouco inusitada, de acordo com a percepção humana, e conseguimos sentir como foi inusitado para muitos humanos. Nem todos tiveram medo, alguns acharam engraçados e curioso, mesmo sentindo um certo receio, mas conseguiram levar de forma mais bem-humorada este encontro. Nós entramos na psicosfera terrestre, pois percebemos que estava aberta. Mas como se dá? Aonde se dão os seres abertos a nos receber? Eles estão escondidos? E não se apresentam? E não nos recebem? Vocês, por um acaso, têm dificuldade em perceber as linhas de tempo e toda a evolução do estado consciencial em volta de Gaia, do planeta Terra e dos humanos terrestres? Por isso, não conseguiram acessar essas informações e fazer um estudo mais aprofundado? É difícil para vocês ou está muito caótica a psicosfera terrestre? Qual é a percepção de vocês? É caótica. Vocês, desculpa, perceberam que estava aberto, mas ao mesmo tempo não sabiam a quem se direcionar
Não. Ao perceber que estava aberta, entendemos que a abertura se dá para todos, mas não. Só que não encontramos um grupo específico para essa comunicação, até porque a gente só queria visitar, então não acredito que não tinha necessidade de tanta formalidade para um grupo, sendo que está aberta. Vocês conseguem perceber a divisão, a separação que há da quarta para a terceira dimensão, ou densidade também, como os seres se ocultam outras consciências dentro e em volta do humano, da psicosfera terrestre, mas que não estão visíveis para o corpo físico humano, ou não são concebíveis pelos humanos, assim eles não percebem. Vocês conseguem entender isso? Ficou muito claro quando a gente apareceu, porque nós temos a percepção que existe um corpo humano, físico. Nesse corpo humano tem vários seres, mas parece que esses humanos nunca se deram conta disso. Ficou muito visível. Sim. E ao observar os humanos, os que se dão conta, poucos não têm o que se dão conta, eles estão numa espécie de na própria casa, outros não sabem. Ficou muito visível, porque em alguns que tiveram medo, esse medo foi destes que estavam com ele, dos seres que estavam com os humanos. Dos seres que estavam no campo energético dos humanos, os visitantes, como diz o grupo da TPC, os hóspedes, e o humano carrega esses seres dentro de si como uma parceria, mas nem se dá conta, e quem teve medo são esses hóspedes dos humanos de perceberem vocês e perceberem que vocês estão em várias dimensões e densidades de existência. Sentiram isso e não compreenderam, se assustaram com a diversidade e com a abertura de vocês aparecerem energeticamente, terem essa condição de ficarem visíveis tão facilmente. Exatamente, porque eles nunca ficaram visíveis e não são perceptíveis para o humano. E ao perceberem, eles tomaram um grande susto. A densificação para nós, quando nos apresentamos para os humanos, é um processo um pouco não agradável, vamos dizer assim, um pouco confuso. Para vocês foi um pouco difícil também, ou foi fácil chegar até a apresentação física na densidade de terceira para os humanos? Foi simples, porque como estava aberto, não teve uma grande diferença. Claro que sentimos a densidade relativamente diferente, mas nossos corpos são preparados para uma rápida adequação ao ambiente. Mas como estava aberta, não foi muito complicado. Apenas aparecemos e não apenas aparecemos e saímos. A densidade na qual vocês se apresentaram, vocês conseguem perceber se estavam visíveis para todos os humanos ou somente para alguns? Não Percebam. era para todos. Não era para todos. Dentro Não. dos que tinham condições no raio visual e perceptível de sentir vocês, a presença de vocês, visualizar 100, 200 pessoas, qual a porcentagem que viram vocês efetivamente, sentiram, distinguiram que vocês eram seres não da Terra, ou não crescidos ou nascidos na Terra, né? Vem 30, 20%. E esses que tiveram 40, condições? 30, 20%, 40%. Entre 20 a 40. Uhum. É. E esses acabaram se surpreendendo, mesmo que sejam os humanos e seus hóspedes, os seres que estão junto no campo dos humanos se assustaram e produziram este coquetel hormonal endócrino Sim.
que causa esse caos na mente humana, esse caos na emocionalidade humana também, e faz com que eles tenham tendência a quererem se afastar, se distanciar disso. Foi uma grande surpresa, e essa surpresa não foi tão bem recebida. Essa surpresa causou susto, causou esses negócios no corpo. Como vocês chegaram nessa densidade corporal? Para o humano entender, foi um teletransporte, foi uma manifestação, foi uma holografia. Desceram de uma nave e a nave ficou invisível e vocês se transportaram ali no shopping, entraram pela porta da frente. Como aconteceu? Essa é mais uma pergunta para os humanos, que a gente ouve a resposta de vocês e compartilha com os humanos terrestres. Holográfico. O que foi espantoso. Porque eles já viram, entendem que é holografia. Mas talvez a forma que assustou. Holográfico ao ponto de que se um humano fosse abraçar ou dar a mão para vocês, iam sentir vocês ou ia atravessar vocês? Sentir. Sentir. Nós, quando nos apresentamos aos humanos, somos na densidade na qual ele sente e podemos ter um contato de, como os humanos chamam, pele a pele, né? Contato físico. Vocês também, então, dentro dessa holografia de manifestação. Se apresentaram em 3. Sim. Com que altura, em referente aos humanos que têm uma média de 1,65 m, 70? Umas 3 vezes maior. Vocês se apresentaram para os humanos 3 vezes maior, percebendo que a média do humano, não de seus hóspedes, era muito mais baixa do que vocês. Isso para vocês. Entendo. Mas é que a construção que se apresenta dentro do shopping recebe perfeitamente a nossa altura. É como se parece que eles estavam nos esperando para receber, porque deu certo perfeitamente. Pé direito, teto, a altura do shopping, ela é bem adequada para adequada recepção. para um ser de, você está dizendo 4 a 5 metros, lá nos Estados Unidos são pés, são polegadas, são outras definições, mas em relação a metros, você está falando que vocês apresentaram 4,5 metros. Para quem viu vocês, percebeu? Sim, o espaço é adequado até um centro ali, um espaço mais aberto. Qual a menor distância que vocês tiveram com o humano? Desculpa. O humano que estava mais próximo a vocês. Quantos metros? Posso de uma mão, 1,30 m. De um braço, 1,30 m, 2 metros. 1 metro, a distância do meu relativamente braço. E esse que estava mais próximo conseguiu enxergar vocês, perceber vocês? Ele escutou e saiu correndo. Escutou o quê? Outro humano que viu mais distante. Vocês apareceram de repente assim? Sim. Certo. Sim. Para chegar nessas dimensões, densidades, vocês utilizam o que os humanos chamam de naves em 4ª dimensão ou em 5ª para se projetar com essa densidade corporal? Sim, é uma nave. Já não há distinção entre tecnologia consciencial e tecnologia mais artificial para vocês? Não. É tecnologia. O que vocês gostariam de perguntar para os humanos ou conversar? Como é que vocês gostariam de estabelecer o contato, aproveitando que agora vocês estão sendo canalizados e conversando com 2 humanos também em corpos físicos na Terra? Queria esclarecer que não foi a intenção causar nenhum espanto para o humano. A gente só queria dar um passeio, conhecer como seria outra psicosfera terrestre, outra psicosfera, outro planeta. E a Terra pareceu convidativa por sentirmos
e grande parte está pronta, que essa abertura existe da Terra. Nós nos sentimos convidados a estarmos na Terra. Como se deu a escolha do local, do ponto geográfico? Nos sentimos que tinha convite, tinha esse desejo de milhares, na verdade, para além de sentir, ter a crença, mas de visualizar o que somos. Mas a gente achou que eles já tinham esse contato, porque era como se fosse um convite para um amigo que sempre veio. A gente estava sentindo esse convite. Vocês apareceram ali pela quantidade de humanos ou pela quantidade de convites que vocês sentiram? Pelo presente? Vocês sentiram convites humanos presentes dentro do shopping? Ou apareceram no shopping mais como quase um acaso? A gente desceu, estava próximo e foi ali. Certo. Não foi um grande estudo sobre aonde aparecer. Vimos que nossos corpos estariam adequados ao espaço. Certo. Então, vocês podem considerar que vocês receberam um conhecimento sobre os humanos, pelo menos naquela situação ali, naquele local. Através da reação dos humanos, vocês receberam. Vocês não conseguiram fornecer informações para os humanos, mas conseguiram receber informações dos humanos. Correto? Sim. Como é que vocês fazem um balanço do que vocês receberam dos humanos? Talvez é o que se dá ao convite estarmos aqui hoje, pois ficou muito claro que esses humanos precisam ser preparados para a nossa reaparição ou para a aparição de outros seres parecendo com a gente. Eles não estão preparados e entendemos que vocês, do TPC, a Supra, estão com esse papel na Terra de preparar esses humanos para que nós pudéssemos reaparecer, para que verdadeiramente nós pudéssemos trocar informação, porque recebemos informações sobre como os humanos reagem, mas gostaríamos de verdadeiramente trocar informações. E é por isso que nós aceitamos este convite hoje. Porque queremos contribuir para esta preparação que o humano precisa realizar para que nada de pior aconteça ao outros seres aparecerem mais intensamente, porque a nossa aparição foi rápida. E por que praticamente vocês não aparecem, escolham aparecer somente na quarta dimensão para os seres que estão com os humanos no campo da atmosfera humana, sem essa fisicalidade, mas nesse campo de quarta que a TPC chama de mental, emocional, né, de astral, na humanidade chama de campo astral, plano de realidade astral. Vocês já se apresentaram neste plano dentro da psicosfera terrestre? Sim. Como é que foram as relações, as trocas com os seres ali presentes? Foram importantes até para a escolha da Terra para aparecer para os humanos, porque em grande parte se deu tranquila. Se deu tranquila, mas você falou do caos na Terra. Esse caos não está na quarta dimensão, nesse plano astral? Pode relatar melhor isso? Deu tranquila que apareceu em sonho. Vocês apareceram em sonhos já na quarta dimensão? Tanto para seres hóspedes dos humanos quanto os humanos? Estão falando humanos que eu chamo de desencarnados, humanos astrais e outras raças que habitam a psicosfera terrestre, certo?
Vocês conhecem as condições das cidades chamadas intraterrenas ou das dimensões de realidades múltiplas dos humanos? Não percebem a existência disso? Conseguem perceber agora as várias dimensões onde os humanos acessam, alguns humanos, outros não? Sombrio para algum. Sombrio para alguns. Perceptível. O que vocês gostariam de comunicar, passar informações para os seres hóspedes, zeladores humanos que a TPC chama, os seres que estão na quarta dimensão da psicosfera terrestre, que muitos humanos não percebem, mas que estão ali presentes, influenciando e vivenciando experiências num plano paralelo à realidade física humana terrestre. A TPC tem contato com vários e eles estão aqui para escutá-los agora. A gente está facilitando e deixando com que o canal Fábio possa se expressar em nosso nome para haver este contato com vocês. E, por enquanto, aqui na quarta dimensão com esses seres, o que vocês gostariam de transmitir? Que estes seres são livres, eles não dependem do humano. Eles podem transitar pelas dimensões, como a gente faz. Nós somos livres dentro do que se entende com o universo. Eu vejo eles todos presos, parece que eles estão presos dentro dos corpos humanos, dentro do que eles entendem que é energia vital, mas não é energia, não. Eu consigo visualizar que cada um tem sua própria energia. É melhor que exista uma compreensão. Eles não compreendem para... Certo. Sobretudo, a gente já agradece pelas respostas que vocês deram, forneceram aqui aos humanos, Fábio e Camila. E gostaríamos de, se você quiser trazer algumas informações a mais ou perguntar agora para Fábio e Camila, eles se colocam à disposição se vocês quiserem alguns esclarecimentos. Quais são as informações ou as perguntas que vocês têm para os humanos? Sobre os humanos. O que se dá dessa incompreensão, esse esquecimento de que você é multidimensional? Na supraconfederação, você vai poder ver que existe o que é denominado Projeto Terra. E dentro do Projeto Terra, a holografia, a criação de manifestação de quarta e terceira dimensão, houve uma barreira, foi criada uma barreira energética, uma barreira de plasma, que separa essas dimensões, e quem entra na quarta dimensão se distancia da sua essência, da sua multidimensionalidade de quinta, sexta, sétima, oitava, portanto se sente isolado, fragmentado, separado, e vive uma experiência própria, onde começa a haver um esquecimento. Para muitos seres que ficam na quarta, não têm condições de acessar os seus aspectos multidimensionais e começam a viver na quarta. Os que escolhem ir com corpos físicos, nascer como humanos, no caso de Fábio e Camila, há um esquecimento maior ainda da quarta para a terceira, que se dá quando o bebê se percebe, quando vai crescendo, há um corpo em crescimento, e vai se perdendo essa habilidade multidimensional, se esquecendo, até que quando não há mais a capacidade de visitar outras dimensões, vai se esquecendo, então, dentro do campo memorial do humano, e há um mergulho profundo da experiência física, material, inclusive com desenvolvimentos da linha de tempo linear, né, e tudo que decorre como a sensação de morte, ou de envelhecimento, ou de perda. Então, o humano não tem condições de perceber a transitoriedade, a efemeridade da sua existência dentro desse projeto, mas ele tem condições, portanto, de reviver situações muito parecidas que foram revivenciadas em quinta e sexta dimensão, sobretudo denominados confrontos, os embates tecnológicos, chamados em Orion de Guerra de Lyra, ou Guerra de Orion, que houve
nas consciências de quarta e alguns que aparecem na terceira dimensão, que se emanam. Então, são revividas situações muito semelhantes e permite uma compreensão, quando há esse despertar, essa abertura multidimensional, sobre as escolhas que existiram em quinta e sexta dimensão dessas raças, desses seres, dessas civilizações. E como que se deu a descida, que é chamado a caída dimensional e frequencial de consciência, que vai se concentrando e permite, então, este mergulho da sensação de separação. E assim revivenciar situações muito semelhantes vivenciadas em quinta e sexta dimensão. Inclusive a sensação de perda, de morte, de transitoriedade. Foi explicado de uma maneira que os humanos possam entender e que vocês possam captar também. Muito simplista. Os humanos entendem de uma maneira mais simples, talvez. Só que não creem. O entendimento parece que para os humanos é simples, só que a crença é diferente. Qual crença você está se referindo? Que não existe além do que um corpo físico. Sim, nós da TPC não conseguimos dar a versão de alguém que está se autolimitando numa dimensão de crença, como você falou, de dogma, de compreensão científica, de separação de matéria, de energia e de códigos informacionais, de densidades, de dimensões. Então, nós não temos como falar em nome desse grupo, mas podemos passar as pessoas que a gente atende e vocês podem perceber essas informações como o humano existe a partir das pessoas que a gente atendeu. Isso vocês têm acesso e a gente, como da Supra, a gente deixa disponível para todos os seres que querem sentir isso e perceber isto, como isto acontece, né? Vocês já estão, inclusive, conscientes disso, né? Perceba a diferença nos humanos atendidos por vocês. Existe uma compreensão maior, mas para alguns ainda não é muito claro, mas existe essa compreensão. O que chama a atenção de vocês quando vocês estabelecem contato com uma civilização, quando vocês estiverem aqui na Terra, caso humanos tivessem, ou você escolhesse um grupo de humanos mais despertos, que fossem trocar informações telepáticas, ou até por meio de voz, conversas, como o humano utiliza a voz, qual seria o interesse de vocês principal, por exemplo? A sensibilidade. Essa percepção do outro, mesmo eles não utilizando toda a sua capacidade, muitos conseguem perceber o outro de forma sensível. E não é uma comunicação por telepatia, pela fala, mas eles percebem essa, talvez, necessidade do outro, ou talvez essa... eles percebem. É hormonal, emocional, né, no humano. Sim, eles têm essa percepção, eles não têm telepatia, não têm essa comunicação. E não usam a fala em alguns momentos, mas eles... E a fala às vezes é distorcida também sobre o que está sentindo e sobre o que está falando. Mas eles percebem, eles têm esse sentir. Essa sensibilidade é uma forma de comunicação, você está dizendo, de linguagem também no universo. É isso que interessa a vocês. Sim. Que o humano chama de sutil. É forte, mas é sutil. E como não se concebe mentalmente ou consciencialmente, ele não se sente aberto, então não consegue traduzir esta sensação ou avançar na troca de informações e de sensibilidade com os seres. Sai correndo, como você viu. Mas se consegue ter essa sensibilidade, essa intuição, essa certeza de que algo está acontecendo ali, uma comunicação, um contato. Sim. Existe um contato, parece que esse contato já é cósmico, mas não tem a percepção, a distinção do humano, do que ele está fazendo.
ele sabe também que existe, percebe essa sensibilidade, mas não compreende nas miúdas, tipo, no menor que ele tá fazendo. Segundo a TPC, parece que essa sensibilidade é uma parte do lumínico, da essência humana que a gente fala, desse corpo-luz. E essa não ligação, não percepção mais ampla são os hóspedes dos humanos, os zeladores, aqueles que acompanham o humano na quarta dimensão, e são eles que ainda não estão preparados para sentir essa sensibilidade, e o que eles fazem é estudar isto no humano, o lado emocional, o lado sensível, o lado intuitivo, que esses seres sabem que este é o caminho para a multidimensionalidade. Seria mais ou menos isso? Percebe isso? Eles percebem que essa sensibilidade é o caminho para esses seres que estão com ele não permitem esse acesso. Você está lendo isso agora? Os seres não permitem o acesso. Esses seres estudam a sensibilidade humana, mas dificultam que o humano tenha isso. Eles querem para eles. Sim. Mas de alguma maneira essa presença, essa parceria dificulta o acesso do humano à multidimensionalidade? Sim. Mas essa não é a dificuldade que eles mesmos estão se autoimpondo, esses seres de quarta dimensão, não humanos, ou humanos astrais? Como esses seres estão o quê? Não são eles mesmos que estão criando esta dificuldade para eles e é refletido no humano, a dificuldade multidimensional, porque eles Sim. mesmos não acreditam Eles na não... sua multidimensionalidade. O que eu vi é que eles não acreditam. Eles não têm essa compreensão que são multidimensionais, tanto é que... ainda bem, eu realmente não tem essa compreensão. Tanto que se assustaram, grande parte se assustaram. E você percebe esses seres como nós percebemos, felinos, arcturianos, híbridos, insetoides, aviários, etc, draconianos, greys. Sim. Sim? Você já vivenciou ou vivencia uma dessa roupagem, dessa aparência? Tem uma certa forma. Emanados em quinta e sexta dimensão, vocês têm uma certa forma também. Sim. E é a forma parecida com que vocês se apresentaram no shopping em Miami? Foi mais sutil no shopping em Miami. Essa forma. Cabeça, tronco, membros, mãos, dedos. Com roupa, sem roupa, com uniforme, sem uniforme, como vocês se apresentaram? A nossa roupa tava transparente. E o corpo de vocês transparente também ou não? Mais sutil? Foi levinho, assim. Mais o quê? Isso é leve. Isso é transparente. Como se fosse uma fumaça que você consegue ver um pouco do outro lado. Mas ainda assim consegue ver. Havia um rosto? Alguns conseguiram ver os rostos? Os 20, 30% que conseguiram vê-los, conseguiram perceber? Tinha olhos? No holograma que vocês se apresentaram? Tinha. Vocês não emitiram sons, barulhos? Vocês caminhavam no chão com esse corpo sutil, mas como se estivessem pisando no chão ou flutuando? Como se estivesse pisando. Certo. Gratidão. Fábio vai voltar a canalizar o primeiro grupo. Nós temos uma certa experiência com os humanos, com as linhas de tempo, nos manifestamos em diversas linhas de tempo. Se vocês tiverem umas duas questões para a gente já logo vai encerrar a reunião. Podemos responder para vocês. Como se dá esse contato? E existe uma recepção calorosa, ou existe uma recepção que os humanos dão para seus amigos, chamados amigos? Como isso se faz, acontece? Os primeiros contatos acontecem em planos mais sutis. Então, seres humanos que estão em planos sutis
conscientes ou não, são estimulados em 7ª dimensão, 6ª, 5ª, a trocar informações com a gente. E quando o humano terrestre, com seu corpo de terceira, sonha, acessa dimensões, digamos, acima de 5ª e 6ª, ele já sabe que somos familiares. Quando a gente se apresenta em 4ª e 3ª, em naves que eles podem enxergar tanto na 3ª quanto na 4ª dimensão, ou sondas, drones, que são aparelhos que os humanos chamam de drones, nós chamamos de sondas, eles começam a se acostumar com esta presença, fica mais harmônico o contato do corpo humano do aspecto de 3ª e 4ª com de 5ª, 6ª e 7ª. Então estamos prontos para aparecer com um corpo físico e haver um contato mais direto. Inclusive a telepatia ou essa sensibilização já está mais refinada. Este é o caminho que nós escolhemos. A gente considera que este é o caminho mais tranquilo. Então, é claro que nem todos os humanos conseguem isso, demora algum tempo. E os que conseguem, então, a gente estabelece contato. E esses humanos preparam outros humanos para um contato mais amplo, com mais seres, como vocês se apresentaram, quando há num ambiente com mais pessoas. O contato se dá em encontros especiais com seres que já estão predispostos a este contato. Então, seres preparados, ou seres mesmo que não têm consciência disso, mas que já foram preparados multidimensionalmente, ou que já se prepararam através de sonhos, e o fato de não haverem tantas criações mentais, como dogmas, pensamentos, não se prenderem a visões científicas limitantes, alguns seres que vivem mais em campos, em fazendas, em cidades menores, também já estão preparados para esse contato, porque estão destituídos de a priori. Essas são formas de contato mais adequadas, atuais, e os próprios humanos depois vão em rede se preparando, ou preparando uns os outros para pelo menos conceberem essas possibilidades. E muitos trabalham em terapias com acessos aos seus corpos de 4ª dimensão, compreendendo os outros seres que estão ali, ou compreendendo os estímulos emocionais e mentais que são produzidos num plano mais etéreo, astral. Foi satisfatória a nossa resposta? Sim, que a informação recebida para o humano não é tão rápida absorvida, não é tão rápida processada e precisa exigir um tempo para que se adeque. Foi bem claro, ficou entendido. Sentimos que a equipe de vocês toda tem uma última questão. Este medo que se dá é apenas, eu entendi como um preconceito, porque foi apenas outra forma de existir, e ao ver outra forma de existir, eles sentiram medo, assustado. Eu senti que realmente era sobre a gente, e que do que se dá esse preconceito, este medo. Neste universo, em algumas partes dimensionais, em camadas, a polaridade, a dualidade foi se concentrando, ela foi sendo conscientizada, que ela é um instrumento de movimento e não algo para separar e dividir o que está acima, o que está abaixo, o que está longe, perto, né? Então, este medo se dá porque está forte a tendência à comparação e ao julgamento. Na Terra, há um hábito de se classificar raças, espécies, reinos, ao reino imaginário, reino elemental, ao reino animal, o reino mineral. Os humanos tratam reinos animais
praticamente como seres sem consciência. Não percebem a própria consciência ou a existência, sabe que tem sentimentos ou que tem sentimentos de dor, mas justificam como se fossem estímulos elétricos químicos produzidos pela corporalidade desse animal, ou até mesmo, para alguns que entendem, de algum mineral, e esse mineral pode ser extraído ou explodido, porque eles não percebem o corpus consciencial, os aspectos de consciência e de existência, que é harmônico e que forma um todo dentro do reino mineral, reino animal, por exemplo. Então, esta sensação de isolamento e de polaridade forma o que o humano chama de reação, né? O que se percebe no universo como atitude reativa. Algo acontece e eu tenho uma espécie de sobrevivência porque este outro vai tirar algo de mim. É o contrário, aquilo que eu não sei, que é para eu saber, a reação do humano é invertida. Eu tenho medo e fujo daquilo que é diferente. Houve essa inversão porque se polarizou a sociedade humana na quarta dimensão e terceira, então há uma inversão. Aquilo que serve para você se ligar multidimensionalmente separa ao mesmo tempo você dos teus seres. Aquilo que serve para você entender racionalmente a sociedade acaba limitando você, porque você chega num ponto em que dali se torna o contrário. Você diz que até aqui é racional e ali é irracional. Até aqui é uma crença saudável, a partir daqui há uma crença que não é saudável, que é imaginação, ilusão. Então, os humanos criam uma linha divisória que passa de uma sensação para outra, que chama-se dualidade na Terra. E é isso que gera esse medo. E há uma inversão, ao invés de perceber que é um todo e que a luz numa tonalidade mais sombria, ela existe um parâmetro e ela é escura, mas ela é luz. E a luz, enquanto luz brilhante, ela também é luz, só que numa tonalidade mais forte, até a transparência. Então, são tonalidades de consciência e de luz, mas o humano coloca uma divisória, escolhe uma divisória, a sociedade, a cultura, a psicosfera, e cada ser coloca uma divisória. Até aqui vai ciência, aqui não é mais ciência, até aqui religião não é mais religião, até aqui é conhecimento intuitivo, aqui não é mais, aqui é meu estado psíquico. E esta divisória, construída culturalmente, socialmente, cada ser produz, compara, analisa, e em vez de ver uma linha de ligação aonde a partir daqui eu permito me expandir, a partir daqui eu não permito mais conceber as coisas. Foi invertido, foi criado um medo naquilo que liberta. E tudo que o humano tem medo é aquilo que vai lhe libertar, lhe abrir para as novas concepções de realidade, para as múltiplas concepções de possibilidades e realidades. E a partir desta linha, se for desinvertida, o humano se torna um criador, ou um co-criador, alguém que está criando a sua realidade. E isto é a linha divisória por seres de quarta dimensão também, que não acreditam que são capazes de criar. Então o humano reflete este medo de criação dos seres de quarta dimensão, porque quando estavam como criadores plenos em quinta e sexta dimensão, se sentiram lesados ou erroneamente criando, se sentiram arrependidos das criações que fizeram, entraram numa situação que não foi agradável. Então, isso ainda marca os seres de quarta dimensão e eles têm muito medo da capacidade criativa deles. E o humano reflete esse medo, criando essa linha divisória e essa inversão na psique humana, que é aquilo que lhe abre, que lhe liberta, que lhe transforma, ele receia, ele corre, ele foge. Chamando isso de mal, ou de incompreensão, de ilusão, ou de estar fora da realidade.
O medo liberta, mas o medo continua deixando na prisão. O medo é a chave e o medo é a prisão. Graças a vocês, ao experimento que vocês permitiram aos humanos, alguns humanos, se está transformando a grade, a psicosfera terrestre, a grade de códigos, de programações, de engramas da humanidade se abrindo, porque a TPC está garantindo essa transformação, e vocês permitiram dar o exemplo que realmente a Terra envia o convite, porque está aberta. Então, isso demonstra a urgência, a importância do trabalho dos humanos que estão conscientes em disseminarem isso e, ao mesmo tempo, prepararem a grade energética que tem a ver com o emocional e mental humano a receber o que é chamado de medo como um estímulo agora para o conhecimento, para a expansão, para a abertura a novas concepções do viver, que já é um viver mais criativo, mais harmônico, que se resume na palavra num viver multidimensional, de múltiplas realidades, onde cada ser humano e ser não humano de quarta dimensão assume a sua responsabilidade dentro deste coletivo e desta terra que já é multidimensional, que já está vibrando, aberta e livre dentro do cosmos, já é cósmica. Gratidão a vocês, a gente aproveita o que vocês fizeram como algo positivo e algo enriquecedor para a humanidade, para todos. Gratidão. O nosso grupo de seres que já estiveram na Terra e estão presentes na psicosfera vai continuar muito cauteloso e agindo da nossa maneira. Não vai agir como vocês agiram, mas sabemos que esses acontecimentos são mais corriqueiros, acontecem mais vezes, e o nosso trabalho de base é esta preparação com os grupos de humanos que possam colaborar a disseminar as informações de uma maneira tranquila e consequente, ir aos poucos, sem muito alarde, que vai criando essa camada estrutural de seres mais conscientes e preparados a então a receber outros humanos que possam expor este medo e ser respondido às suas indagações de uma maneira mais tranquila, muito tranquila, dizendo que sim, isto acontece e estejam preparados e não tenham medo, porque esta é a realidade de cada ser humano. E vocês contactando com o ser de vocês, com a essência, com o aspecto de quinta, sexta, sétima, oitava dimensão, vocês vão perceber que vocês também são seres que emanaram-se, que se jogaram nessas dimensões, mas que representam a luz, a consciência, representam a diversidade no cosmos, neste universo. É a palavra que temos para os humanos que acompanham a TPC e informações como estas. Grato, nos despedimos aqui. Vamos estar atentos, observadores, mas não nos comunicamos mais através do canal FOP. É que os seres precisam ser acolhidos. Ao serem acolhidos, eles estão livres dos medos, dos dogmas. Esse processo de acolhimento, do autoacolhimento. Vou fazer uma contagem e você pode dizer como a equipe de vocês, toda a civilização, com que vocês já experimentaram e conhecem, o que vocês podem dizer para o humano e seus acompanhantes etéreos, astrais, para este acolhimento, para acontecer este contato e se sentirem acolhidos e acolhendo. 3, 2, 1. Eu vejo como um grande mergulho para ir no fundo e encontrar essa parte da luz, encontrar, entender quem são os hóspedes e acolher também os hóspedes, esses seres que estão com os humanos. Que ao mergulhar, os humanos não terão mais medo
porque o mergulho é dentro de si. E ao se conhecer, principalmente ao se conhecer, mergulhar fundo, não existe mais existir muito medo. Fica mais claro e mais preciso as respostas que eles buscam até que os humanos não compreendem. Gratidão. Podemos encerrar a reunião, então? Sim. Primeiro volta a Camila. Depois encerramos essa reunião. Camila, 1. Volta você, 2. Gratidão ao ser, 3. Olá, Camila. Oi. Tá tranquila? Sim, ele era bem tranquilo, sério, nada de... Não tinha... Tava bem calma para trocar as informações mesmo e para receber. Você pode encerrar, Camila. Eu me sinto Sim. muito Fábio aqui, você tá mais comandante, porque eu tô sendo Fábio, escolhido curioso. para estar mais Fábio humano, né? Você tá como humano nessa reunião, outra vez fui eu, hoje vou estar você como humano, tirando as dúvidas, querendo saber mais a respeito. Tanto é que eu tô com essa, realmente, comandante, tranquilidade. Vamos voltar pra nave da Supra. Então, na nave você encerra. 1, 2, 3. Eu agradeço toda a comunicação hoje estabelecida, todas as informações trocadas e a disponibilidade de cada grupo aqui presente, de cada ser aqui presente e os esclarecimentos realizados. Eu dou por encerrada a reunião de hoje e eu agradeço a todos presentes. Gratidão. Agradeço pelo Camila, pelo Fábio, pela TPC e a Supra Confederação. Gratidão. Foi uma grande honra o contato de hoje. Foi. Vamos assimilar as informações, senti-las, que estamos tratando elas, estamos recodificando e todas as equipes estão trabalhando com a gente. Essas deliberações, o que foi dito durante a sessão de hoje, não foi passado somente como comunicação ou uma pesquisa, e sim um trabalho na psicosfera terrestre, uma transformação, uma atualização de códigos, energias, sensações humanas, sensibilidades e, sobretudo, sensações de seres de quarta dimensão, aqueles que foram ditos que ainda não estão conscientes da multidimensionalidade. Alguns estão e querem atingir, através do humano, a multidimensionalidade ou da psicosfera terrestre, da experiência humana, se inspirando nas capacidades humanas. Outros sequer têm condições de perceber essa multidimensionalidade e agora terão, então, acesso a essas informações, vão poder sentir sensorialmente nos seus captores de densidade, nos seus seres, nos seus corpos, e suas consciências poderão respirarem mais aliviadas por terem uma concepção mais abrangente da existência deles, inclusive do poder de criação que existe de emanação na quarta dimensão. A responsabilidade que eles têm da realidade que eles mesmo emanam e criam em quarta dimensão. Mais livres e mais conectados com a própria consciência deles, com o campo energético, e mais independentes e soberanos. As equipes estão trabalhando, estão atuando nessa harmonização e conscientização, que são duas palavras sinônimas. E percebo que a Terra está aberta, se adequando, se expandindo, para que novas equipes entrem em contato, se comuniquem abertamente para todos os seres da Terra. Vou dar por encerrada hoje a sessão, após o meu relato e o fim da sessão.